Neste Bitalk vamos falar com o Samuel Mira, mais conhecido como Sam the Kid. E aqui, em Chelas, vamos falar com o empreendedor da palavra. Obviamente vamos falar de hip-hop e de Chelas, mas vamos falar de muito mais do que isso. Vamos profundamente perceber o que o Samuel pensa e como é que tu podes atingir o teu equilíbrio. Para chegar de forma nacional, na altura, com um produto físico para as pessoas poderem comprar um CD, Já com código de barras? já com código de barras nessa altura, atualmente com estas plataformas, para que é que tu precisas de uma editora, certo, para chegar aonde? Para alguém te ouvir? Só naquela lógica que estava a dizer, por exemplo, no Spotify, apareceres nas playlists. Então afinal sempre tem algum poder nessa área. Eu sempre gostei da cena orgânica. Nunca na vida irei patrocinar um post, nunca iria comprar nada, não queria nada. Tem que ser uma coisa romântica nesse sentido, se as pessoas gostarem, gostaram. Qual é que é a plataforma, quer dizer, a empresa que está por... Quem é que vos apoia? Nós fazemos nós próprios. É? Portanto, quem é que nós somos? Quero explicar-te um bocadinho. Sim. Nós somos uma empresa de investimento early stage em negócios. Ok. Portanto, nós investimos em negócios acima de tudo tecnológicos, tipo apps, marketplace e coisas desse género. Investimos em founders, pessoas que têm ideias, precisam de dinheiro para começar, precisam de network, precisam de conhecimento. Okay. Nós investimos e eles vão crescendo as empresas. Depois investimos em empresas diferentes. Investimos em empresas mais as lógicas de startups, Sim. que é crescer com rondas de investimento e ganhar mais mercado. E investimos em negócios mais tradicionais, na área da IT, tipo desenvolvimento de software, testes de software, empresas desse género. E depois fazemos loucuras que nós gostamos de investir. Portanto, Exato. recuperámos aquelas aldeias de xisto na Serra da Lousã, temos uma empresa que produz insetos para consumo humano, uma empresa que produz cogumelos para consumo humano. Portanto, várias coisas que nos apaixonam, essencialmente. Sim. Não, porque é só esta própria situação que estamos aqui a fazer e indo pelo prisma do negócio, este tipo de produção, este episódio não vai reverter o custo disto, estás a saber? Mas a longo prazo poderá. São estratégias que poderão ser. Sim. E às vezes, se tiveres um negócio em que uma compensa a outra, é como as editoras, não é? É um bocado a nossa lógica. Podes ter este aqui que está a vender muito, que te permite investir nesta banda que será emergente. Será um risco. Na verdade, o que nós pretendemos é que o pessoal conheça qual é a nossa filosofia, como é que nós atuamos, o que é que nós pensamos, o que é que pensamos sobre os negócios, sobre a vida, etc. Para não virem também enganados, não é? Sim, claro. E acabamos, o ganho que temos para já é mexer com o ecossistema. Sim. Estás a ver? As pessoas pensarem se cá de forma diferente, partilharem outro tipo de experiências. Sim. E também saberem quando têm uma boa ideia podem vir falar connosco. Sim. Estás a ver? Sim, eu estava neste momento a falar mesmo a nível de negócio, porque obviamente quando fazemos as coisas que gostamos para nós, não interessa muito se é prejuízo ou não, queremos é fazê-las bem feitas e com orgulho para mais tarde olhar para trás e dizer, não, aquilo estava bem feito independentemente se teve muito sucesso ou se... Nós fazemos isto há 3 anos, estás a ver? E é muito nessa onda. Não temos nenhum patrocínio, não temos nenhuma empresa por trás, essencialmente é um investimento nosso. E procuramos mesmo é inspirar. Estás a ver? Porque nós sentimos que ao inspirarmos as pessoas, Exatamente. A criar melhores negócios, a viverem mais felizes, seja o que for, depois quando isso vai reverter para nós também, eventualmente. É verdade. Aliás, tu também, já te ouvi a falar exatamente sobre isso. Acho que tens exatamente uma música em que fala em que inspirar os outros para me inspirar a mim, uma coisa exatamente. É uma rima que eu tenho que eu quero, pronto, é inspiração para inspirar quem me inspira, o que eu espero agora. Pronto, é esse ciclo que precisamos uns dos outros para arte evoluir ou o que for. A evolução é assim, não é aqui cá com segredos ou com inseguranças. Porquê é que sentiste necessidade de transmitir esse pensamento? Porque é um modo de vida. Falta isso, em geral, na nossa sociedade? Não sei. Acho que as pessoas partilham um pouco. É assim, eu partilho. Mas, não, é mais até para mostrar que nesse aspecto eu nunca terei esse tipo de insegurança. É só isso. Porque alguém que não partilha tem alguma insegurança em si, tem medo que alguém ocupe o seu espaço,
ou que fique com as suas ideias. Não, partilho as minhas ideias. Exatamente, se queres saber como é que eu hoje fiz a magia, eu explico como é que o truque é feito, que é para tu pegares nessa técnica e depois tu ainda levares para outro nível e depois tu mostrares-me a mim como é que fizeste. Acho que assim... Certo, técnica é uma coisa, execução é outra, né? Não, aquilo que me deixa seguro é a minha sensibilidade e o meu gosto musical. Que isso aí é que nos difere. É que também há aquilo que nos une, que é aquilo que nos une é aquilo que nós gostamos em comum. Mas aquilo que nos difere é aquilo que nós não gostamos aquelas coisas que tu gostas e eu não gosto. Aí é que depois esta é a minha identidade e esta é a tua. Isso depois reflete-se naquilo que eu faço e naquilo que tu fazes. Exatamente. E é independente do conhecimento técnico. Que entra aí é um bocado de mim, um bocado de ti, um bocado de cada um. Eu estou tão tranquilo na minha identidade que não tenho... sei que ninguém a terá. Mas acho engraçado essa questão das ideias, porque mesmo nas startups, nos negócios, etc., fala-se muito que as ideias não valem nada. Pá, porque toda a gente tem ideias. O que vale realmente é a execução dessas ideias. E aprenderes a como é que eu faço uma folha para gerir o meu negócio, ou como é que eu faço isto, ou como é que eu faço a publicidade no Facebook, ou seja, o que for para crescer o meu negócio, tu podes aprender, né? Isso é a parte técnica. Exatamente. Pois a forma como tu consegues executar vem de ti. Exatamente. E é por isso mesmo que, por exemplo, no nosso caso, nós investimos em empresas numa fase muito inicial. E nessas alturas diz sempre, não interessa tanto o negócio em si, interessa a pessoa. É verdade. É verdade. Ou seja, tu com a mesma ideia, num caso apostas, no outro caso não apostas. É verdade. Tu sentes que a pessoa não vai conseguir executar a ideia. É bem visto. E tu na tua vida fazes a mesma coisa. É verdade. É verdade. Eu faço imensa música, instrumentais para certos artistas. Vão resultar melhor num artista do que noutro. E às vezes já sabes que uma determinada música para aquele vai dar e por outro vai dar. Exatamente. É mesmo isso, é mesmo isso. Tu há uma data de anos que já não gravas sozinho, não é? Mas nós já estamos a gravar. Estamos sempre a gravar. Mas já está a contar? Estamos sempre a contar. Não, pensava que iam começar o episódio. Desculpa lá, então. Não, eu estava-te a dizer que estou já há muitos anos que não gravas sozinho. Sim. Isso também tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, não é? Ou seja, tu sentires a necessidade de inspirar os outros, para os outros também te inspirarem, não é? Partilhar, no fundo, ajudares também a pessoa a criar coisas novas? Sim, eu na realidade eu deixo a prioridade do meu trabalho individual, a cantar as minhas músicas com os meus beats, para segundo plano, porque nunca meto esse deadline. É mais aquela coisa de vai acontecer as coisas com calma. E enquanto que essas parcerias, que também me preenchem de forma igual, fico muito feliz, passo elas sempre para primeiro plano, porque há uma urgência maior e a pessoa com quem eu estou a colaborar também está a apressar esse trabalho. Está a apressar, quer dizer, está a colocar-te pressão. Não diria, eu mando o beat. A pessoa escreve logo, bora gravar. Uhum. Se a pessoa está a ser eficaz nesta sinergia, eu não posso quebrá-la. Porque está a ser é muito importante. Está a brotar a criatividade. É apanhar a onda. É apanhar a onda. Se isto está a fluir, não vamos deixar isso agora em stand-by. E então, como é normal isso acontecer, as minhas coisas ficam um pouco para trás, com mais calma. Mas como eu vejo a cultura que eu visto a camisola, que é do hip-hop, como uma coisa muito, muito de comunidade, dá-me um prazer enorme e é aquilo que se chama um win-win. Eu também ganho muito com isso. Também pode ser visto como altruísmo. Sim, isso que eu ia dizer, mas eu estou a receber imenso, porque ao fim do dia, se eu tiver a produzir 5 discos diferentes e depois conseguirmos apreciar as várias diferenças que existem nesses projetos, engrandece a minha versatilidade enquanto produtor. No mundo dos negócios chama-se isso co-criatividade. Exato. Tu estás duas pessoas que sejam criativas, quando trabalham juntas, não fazem duas criatividades, duplicam essa criatividade, não é? É verdade. Há um efeito de multiplicador, não é? É verdade. Que dá muito... que está coisas diferentes, não é? Que não é a soma dos dois. Nunca. E não faz sentido
celebrar sozinho, eu não quero as batidas todas para mim, para lançar individualmente. Isto só tem prazer quando é feito em comunhão, e isso dá para ver, sei lá, nas capas dos meus discos, no capa do Praticamente. Se eu tenho lá 300 amigos com fotografias de passe, é para mais tarde nós recordarmos, e isso é um pouco também a filosofia com que eu faço as coisas. Se eu fizer sozinho e depois vou brindar com quem? Vou celebrar com quem? Mas não tens um receio que, ao gravares sempre com outros, sim, tu vais um bocado atrás do estilo e da mensagem que os outros te estão a impor naquela música, não é? Quando tu gravas sozinho, tu defines o ritmo, tu defines o caminho, tu defines o que queres dizer. Isso não faz com que desvirtue um bocadinho aquilo que tu és e passas a ser um bocado o que os outros são, uma extensão do que os outros são? Essa é uma grande pergunta, porque acertaste mesmo, essa observação está 100% correta. E isso aí realmente fico, não é a perder, mas a balança de mostrar trabalho que mostre esse Samuel a solo, fica ali a perder um pouco. E eu concordo plenamente contigo. Uma música minha sozinho, vou ter tendência para ser muito mais biográfico, pessoal, introspectivo. E se eu for introspectivo e profundo com um amigo meu, às vezes isso poderá não resultar, porque mesmo até a nível do próprio produto. Por exemplo, eu tenho uma música que se chama Sendo Assim. Se essa música eu entrasse no primeiro verso e no segundo verso entrasse o meu humano, o mundo segundo, mesmo com uma excelente rima, também seria uma boa canção, mas não era a mesma coisa. Não seguirias a viagem, muito a viagem da tua cabeça. A viagem da minha cabeça, a coisa pessoal. A sensação seria completamente diferente quando chegássemos ao final daquela música. Isso é o preço da criatividade, não é? Que é, no fundo, tu tens uma partilha e tens que encontrar o denominador comum. Não é só o teu pensamento. É o denominador comum dos dois pensamentos, não é? Exatamente. É estarmos os dois, ou 3 ou 4, os que forem, a trabalhar para o mesmo produto final. Eu agora, ultimamente, tenho produzido discos inteiros com artistas que eu gosto muito, mas também continuo a produzir artistas que querem só uma música minha para o álbum deles. É muito importante fazer-lhes passar a mensagem que esta música também é minha. Tu não me vieste a casa pedir um beat para fazeres a tua música. Não. Vamos os dois colaborar para fazer o melhor produto final. E aí é que depois também entra a faceta do produtor, que aí eu tenho tido também uma evolução, a meu ver, que sinto-me orgulhoso nesse aspecto completo e concretizado, de ter uma visão de, olha, isto está um 7, mas pode estar um 9. Não é? E isso é que às vezes é um produtor, porque às vezes pode haver um artista que já está satisfeito com o 7, e eu sei que isto ainda pode ficar melhor. Conhecendo o artista e conhecendo-me a mim e conhecendo a visão que eu tive para o produto final. Sabes, eu acho que essa tua ideia do isto também é um bocado meu quando és convidado a colaborar, não é? Na verdade vê-se em muitas outras coisas na vida, não é? Portanto, vamos imaginar, por exemplo, neste campo, não é? Quando este campo foi pintado, sim, houve alguém que te disse, epá, vamos fazer isto, não é? E depois juntou uma data de pessoas à volta. Mas por vezes estas pessoas que estão a liderar estes projetos pensam, não, eu tenho aqui uma ideia e isto tem que ser como eu penso. E normalmente isso dá asneira. Porque se tu estás a rodear de pessoas, tu vais ter que também fazer com que elas sintam que aquele projeto é delas. Sem dúvida. Tal como nas empresas, tu estás a contratar pessoas ou pessoas que estão a trabalhar contigo, pá, tu tens que lhes dar o espaço para elas também poderem dar aquilo que elas são para o projeto. E se for só a tua visão, epá, então para que precisas de pessoas? Faz tu? Sem dúvida. Tocaste também num ponto super importante e no que toca ao meu trabalho, eu pensei logo em realizadores de videoclipes, mesmo na própria pessoa que mistura a música. Na realidade, a última palavra e às vezes até a ideia base é minha. Mas eu nunca na vida iria querer pôr lá o meu nome nos créditos. Porque a pessoa tem que se envolver e tem que ter orgulho. Não, este é o teu trabalho. Fizemos em conjunto. Eu não vou querer o crédito porque esta é a tua profissão. Eu já tenho o meu crédito na letra, no beat. Não quero ter o crédito em todas as... na descrição do vídeo, por todo o lado. Então, se não eram os créditos todos, Sam daqui. Sim, isso não vale a pena. E não é só do hip-hop que se faz co-criação. Nós aqui no Bitalk queremos conteúdo para co-criar contigo também. Portanto, segue-nos nas redes, vê o nosso Extended no YouTube, encontramos lá. E às vezes é uma ideia que
é vaga o suficiente para agora traz tu algo para complementar isto. Olha, pronto, agora aqui falar no momento. Para a semana eu quero gravar um vídeo na neve. Pronto, isto é na neve. Agora o que é que tu trazes na neve? Poderá ser interessante. Quando um engenheiro está a misturar a minha música, ele tem o estilo dele. Mas se ele sobe muito o kick, ou a tarola, ou a melodia, eu vou dizer, não, eu não quero assim. Eu quero mais baixo, quero isto assim, isto é a minha música, eu quero ela desta forma. Na realidade, eu estou também a dirigi-lo, mas eu deixo sempre espaço para ele, se quiser intervir de forma criativa, se quiser pôr um delay, não se sinta constrangido com esse tipo de situação. Não podemos ser autoritários, não deixar as pessoas à vontade para intervir, se for uma pessoa que tu admiras o trabalho dela também. Yeah. Né? Eu acho que é muito importante a pessoa sentir-se envolvida, que é para depois ter orgulho também no trabalho que fez. E partilhar depois, olha, eu fiz isto com estas pessoas. Não é eu fui contratado para fazer uma ideia que alguém me mandou. E eu executei, não é? Yeah. Eu estou a ouvir-te, pai, e sinto que tu podias chamar empreendedor da palavra. Tu tens essa vertente de envolver as pessoas e procurar que elas desmobilizar de alguma forma, e tens muita preocupação da palavra, porque no fundo o que valoriza qualquer mensagem é o seu conteúdo, não é? Agora, como é que é a dimensão do negócio no meio disso? Ou seja, como é que tu e a tua malta conseguem sobreviver da música? Isso aí eu tenho que ir lá atrás. Então bora. Tenho que ir lá atrás porque quando a profissão ainda não existia. Isto é uma coisa do qual eu me orgulho bastante. É uma coisa que cada vez que eu tenho hipótese também de... Tu dizes que a profissão é uma consequência, não é? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Não comecei a criar com esse objetivo, mas tinha essa esperança. Esperança de viver... De criar essa profissão. E eu quando digo a profissão, não é a profissão de músico. Obviamente já existia a profissão de músico. Já existia também a profissão de rapper, 2 ou 3. Talvez os da Weasel, talvez o Boss AC, talvez os Mind the Gap. Isso em Portugal, não é? Em Portugal. Em Portugal, sim. Eu estou a falar da profissão de fazeres rap e seres autossuficiente e não teres parceria com nenhuma empresa. Essa profissão não existia. E então... Espera aí, como parceria com a empresa? Normalmente terias uma parceria com uma empresa... Falar em discográficas. Exatamente. Ok. O que é que seria típico um músico? Quem é que mete nas lojas? Quem é que distribui? Seria uma editora, não é? Qualquer músico, vais perguntar a qualquer músico dos anos 90, anos 80, eles não eram artistas independentes, não é? Pensa lá, Rui Veloso, pensa em quem tu quiseres. Pensa em quem tu quiseres. Portanto, eles para... Pensa no Paulo de Carvalho, não há artistas independentes. Mas vivíamos num tempo diferente, não é? Exatamente. É que as discográficas tinham o domínio do negócio. Exatamente. E eu apareço numa altura em que as coisas tinham uma postura diferente. Que era uma atitude hip-hop, que também podemos comparar ao punk, que é meio antissistema. Vamos fazer as nossas coisas à nossa maneira. Porque as editoras até tinham uma fama terrível de controlarem a tua música, de serem donos da tua música, de serem donos da tua obra. Ou seja, eles basicamente tu vendias-lhes os direitos, não é? E eles a partir desse momento decidiam o que fazer com o trabalho criativo do artista. E tu não tinhas palavras. Sim, e eram donos dos masters. Donos, e isso atualmente ainda há artistas que o fazem. E cada um sabe de si. Mas se os músicos, adoram a metáfora das suas obras como filhos, não é? Qual é o álbum que gostas mais? São os filhos, não é? Não são todos meus filhos, gosto deles igualmente. E os teus álbuns são teus? Não, os masters são da editora. Então tu vendeste os teus filhos. Vendeste os teus filhos. Não é?
E ele diz, porque não tinha outra forma dos meus filhos irem para o mercado, não é? Noutras alturas seria assim, mas é porque as pessoas às vezes realmente ambicionam o sucesso e normalmente gostam do sucesso rápido. Gostam do elevador. O degrauzinho, o sabor do degrau é a coisa melhor que pode Isso é aquele verso que tu tens, dizes, assinam contratos e que não concordam simplesmente porque querem chegar a algum sítio, não é? Exatamente. Nós tínhamos uma postura que até exagerada. Até exagerada. Estás a dizer do movimento hip-hop, não é? Das editoras era o diabo. Era o estereótipo, o clichê de nós vermos as editoras, era o homem da gravata, que não percebe nada da música que nós estamos a fazer. Isso era um facto. Não percebia nada. Era uma nova cultura, uma nova linguagem. E não podemos esquecer que é um negócio também, né? E então eles querem aquilo que vai vender mais. E às vezes eles não sabem o que é que vai vender mais, porque eles não percebem esta música. Então, com o aparecimento do CDR, que gravei o meu primeiro álbum, que se chama Entretanto, e fui fazendo as cópias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois haviam lojas que nos deixavam meter. Foi muito importante. Apareceu uma loja que se chamava Godzilla, muito especializada no hip-hop, onde o movimento todo estaria lá a visitar, a ver as novidades. E eu, com o meu álbum, não vou dizer que estreiei essa secção, porque já haviam mixtapes que eram de DJs muito importantes também, que nos deram muita força para divulgar a nossa música antes de termos os nossos álbuns, em que nós rimávamos 1 minuto, se calhar num beat de um americano, e depois era uma cassete que era mixada sem paragens. Cassete. Sim, por isso é que era mixtape. E foram muito importantes, por isso um grande abraço para DJ Bomberjack, DJ Chronic, DJ Crusader, DJ Nell Assassin, DJ Saz, imensos DJs que foram importantes para este arranque também da divulgação de uma grande quantidade de MCs. Então tu gravavas os CDs, copiavas os CDs em casa, imprimias provavelmente a capa, né? Fazia a capa com a ajuda do meu pai. O meu pai sempre me deu muita ajuda. Isso também é uma coisa que eu gosto de frisar, porque eu sou um privilegiado nesse sentido. Sei que às vezes há jovens que podem, principalmente nessa altura, ou mesmo até atualmente, quererem decidir fazer uma coisa e pode haver um pai que mete mais os pés na terra e corta-lhe ali os sonhos e que isto não vai a lado nenhum. E neste caso eu sempre tive apoio de ambos os meus pais. E o meu pai foi uma pessoa que batizou os meus álbuns, entretanto, sobretudo, praticamente foi ele que batizou. A capa do Entretanto é uma capa de uma fotografia da minha família, que é de 1900 e tal, de 3 avós que estão lá, que eu nem conheço, mas com um Photoshop que o meu pai lá fez, pôs lá a minha cabeça num deles, para parecer que sou uma pessoa que estou lá, tipo The Shining, Jack Nicholson, está ali no fim. Pus à venda nessa loja e mais 2 ou 3 lojas de streetwear. Porquê? Porque as outras ditas mais industrializadas, a Valentim de Carvalho, que existia na altura, já implicava ter um código de barras. E eu não tinha o código de barras. Eu não fazia na fábrica. Era um álbum completamente ilegal, mas para mim é um álbum, não é um código de barras que vai determinar o que é que tu achas da minha obra. Eu é que sei o que é a minha obra. A saber. E então foi assim que aconteceu e isso inspirou mais artistas a fazerem o mesmo. E depois eu também, por necessidade, porque eu antes de tudo sou rapper, por necessidade comecei a fazer os meus beats, sem saber o que estava a fazer, mas sempre a evoluir, porque nós não éramos assim tantos. Outros artistas também rimavam. Porquê que tu dizes sem saber o que estavas a fazer? Porque eu nunca percebi de música e como não haviam ainda esses vídeos como há hoje, não é? No tutorial no YouTube, se quiseres descascar uma batata e não souberes, podes ver no YouTube. E então, naquela altura, tínhamos mesmo que aprender com alguém que também vivesse e respirasse esta cultura e também soubesse fazer música. E por isso era quase que se tu encontrasses alguém que tivesse a mesma paixão que tu, obrigatoriamente iríamos ser amigos. Porque éramos tão poucos nesse sentido. Era mesmo encontrar alguém em que podíamos ter uma conversa
sobre esta cultura, sobre novidades. E como pronto, era uma dessas pessoas que fazia instrumentais, esses meus amigos também rimavam, parceiros de cultura, também me pediram muitos instrumentais. Mas esses discos iam todos para aquela loja. Para aquela loja. Como é que tu ias escalar um negócio? Ou seja, começaste a pensar, como é que eu vou escalar isto? Ou seja, precisavas estar em mais sítios para o hip-hop chegar a mais gente, né? Para o teu rap chegar a mais gente. Ou era um nicho mesmo, muito nicho? Era um nicho, mas era um nicho que enchia casas. Por exemplo, o Art Club no Porto, o antigo, que agora ele continua a existir, mas é uma outra sala, aquilo levava 1000 pessoas e fazíamos lá eventos e estavam lá 1000 pessoas. Podia ser considerada uma cultura underground, mas que tinha uma adesão incrível por parte das pessoas. Mas eu também punha à venda em algumas lojas no Porto, também assim deste género, de streetwear, onde a comunidade se dirigia. Mas depois, quando foi o segundo disco, em 2002, o Sobretudo, aconteceu aqui uma coisa muito importante. Eu estava a colaborar num disco que é do Cholage, que se chama Represálias, Sangue, Lágrimas, Suor. Todos tínhamos esta postura um bocado de se lixem as editoras. Mas ele falou-me de uma editora que era a Edel, em que ele disse, olha que não é assim tão diferente, eu acho que nós podemos controlar aquilo que nós queremos sem eles meterem a mão. Porque existe um tipo de deal, de contrato, que é distribuição e promoção. Ou seja, não és um artista da editora, a editora não se mete naquilo que tu decides fazer. Tu é que sabes se o primeiro single é aquele, se o segundo é aquele, como é que vai ser o vídeo, tudo. Tu decides tudo. Ainda por cima, quem estava por trás era um senhor que era o Peter Cooper, um americano que vive em Portugal já há algum tempo e tinha já uma visão do hip-hop muito mais à frente do que alguns que estavam na mesma posição, editoras maiores de Portugal. Isso é porque já vinha um bocado de escola dos Estados Unidos, não é? Já vinha com a escola dos Estados Unidos e já tinha investido numa compilação em que o Bossy C também esteve por trás, o Bossy C e o Guto, que se chamava TPC, Trabalhos para Casa, em que eu também participei. E então o Cholage realmente fez aqui um pouco esta ponte de fazer as pazes em como é que elas podem ser úteis nesse fator da distribuição, em que estamos a falar o degrau e o rap está a começar a crescer cada vez mais e se calhar convém estarmos mais facilmente em mais lojas tradicionais, por assim dizer. E assim o fiz. O Peter Cooper é uma pessoa excelente. Os álbuns são meus. Eu nunca vendi nenhum álbum meu. Todos os meus álbuns são meus. E a troco de uma percentagem era feita a distribuição por todo o país e a promoção. Eu, se quisesse, até podia ser só de distribuição. Mas a promoção depois é a parte onde alguém que trabalha nesse departamento divulga o trabalho a nível de entrevistas, a nível de rádios, etc. Em que aí também desapareceu alguma parte romântica e que também confirmou a minha imagem da impureza que existe na suposta indústria. É que até à data, de 99 para 2002, as pessoas que me queriam me entrevistar de forma pura, honesta. Quem é este rapaz que se anda a falar? Era uma pessoa que me contactava, tentava arranjar o meu número, sei lá, sou do Jornal da Capital, estou a fazer um trabalho sobre rap português e o teu nome está aqui, está a ser falado. Essa pessoa vinha com todo o interesse de um aspecto jornalístico puro para fazer um trabalho genuíno com um trabalho de casa. Enquanto que depois, quando vamos para a parte da promoção nas editoras, já é um jogo de conhecimentos, em que a pessoa tem aqui uma lista. Olha, tem aqui o José Rodrigues do Correio da Manhã. Olha, tem aqui um rapaz que saiu agora aqui o álbum, o Sam da Kid. Olha, podes entrevistá-lo no domingo? E depois eu vou à entrevista. E depois é uma... O tema já é o álbum, não é? Não, mas a pessoa não está ali... Não tem curiosidade, A pessoa não está ali porque queria me entrevistar. Certo. A pessoa está ali porque foi pedida para me fazer essa entrevista, para divulgar este trabalho. É tudo é um networking, não é? Certo. Pronto, é o que é. E nas rádios a mesma coisa. Como é que as coisas entram nas rádios, como é que
como é que as entrevistas são feitas, tem tudo a ver com conhecimentos que são feitos ao longo dos anos, tudo bem, está certo, mas há ali uma genuinidade da pessoa querer mesmo entrevistar, que isso deixa de acontecer. Estou ali e a pessoa está a dizer, como é que é ser branco? Como é que é ser branco? Estás-me a perguntar, fala-me do meu beat, fala-me de como os outros falavam, de uma coisa mais genuína. Olha, diz-me uma coisa, e o Spotify não teve um papel, posteriormente? Em que aspecto? Em termos de desmontagem, precisamente, de toda a estrutura que estava assente nas discográficas, não é? Depois. Não. Porque esses conhecimentos também são usados no Spotify. Daí eu também não ter nenhum interesse, continuar a não ter nenhum interesse, porque eles também continuam a ter vantagens nessas plataformas, a pôr em playlists específicas que têm muito sucesso. Eles sabem onde é que as pessoas estão e conseguem pôr lá os seus artistas. Estás a dizer, o Spotify tem uma playlist de rap português. É mais ouvida. Eles conseguem pôr lá facilmente um destaque ou a tua fotografia na capa dessa playlist. Isso nunca é aleatório. Mas tem uma pequena vantagem no caso do Spotify, que é eu próprio posso criar uma playlist, né? Tu, por exemplo, podes criar uma playlist e dizer assim, isto para mim são os melhores rappers em Portugal do momento. E essa playlist pode ser pública e depois podes partilhar nos teus canais e o pessoal mesmo mais não, isso é autêntico democrático, tudo bem, mas eu estou a falar deles saberem onde está a popularidade e meterem lá os artistas deles. É isso que eu estou a falar. Também se quiseres podes ter aqui a tua lojinha de discos, mas aquela se calhar no centro comercial onde toda a gente vai lá estar. O Zé, uma de 50 anos, ou de 40, ou de 30. Pronto, é o que eu estou a dizer, o mainstream. Sim. Mas não haverá uma razão lógica para isso do lado, imagina, por exemplo, o lado desse entrevistador que te entrevistou simplesmente porque alguém lhe ligou e disse para entrevistar o Sam da Kid. Existe um network, óbvio, mas esse network assenta numa certa confiança de que existe muita coisa. E eu não sou expert, estou aqui a entrevistar pessoas, eu não sou expert em todas as áreas. Portanto, quando eu quero falar de alguém que tenha nome, que seja relevante numa determinada área, eu tenho que confiar em pessoas que conhecem essa área. Estás a ver? Ou seja, esse network acaba por acontecer de forma orgânica na nossa sociedade, porque como existe tanta coisa a acontecer, tu precisas de confiar noutros para conseguires encontrar os artistas. Isso é mais o papel já das agências de comunicação. Eles, no fundo, acabam por utilizar isso para fazer chegar as mensagens que querem aos jornalistas que pretendem. Sim, é como a vida é mesmo assim, seja neste negócio, seja em que parte for. Os conhecimentos fazem a diferença. É só isso que eu estou a dizer. E a meritocracia, às vezes, depois pode ser um bocado questionada nesse sentido. É um bocado manipulada, né? Pode ser um bocado manipulada. Sim, e não quer dizer que depois as pessoas que estão a brilhar que não tenham talento. Há muitas pessoas que têm talento e têm esse destaque, tudo bem, mas depois pode haver outras que têm muito talento e não têm este apoio, esta promoção, esta divulgação e dificilmente irão estar naqueles mesmos sítios. É como é mesmo assim. Como é que tu achas que isso podia ser resolvido? Ou seja, como é que artistas mais emergentes que não tenham acesso aos meios que outros têm conseguem vir cá para fora? Tu já estás a fazer isso um bocado, não é? As tuas colaborações e pessoas que tu puxas aqui de Chelas para fazeres colaborações e dar-lhes mais destaque, porque obviamente ou tu ao te associares eles também têm mais exposição, não é? Sim. Mas o que é que falta mudar no mercado? Como é que tu verias uma solução para esse problema? Para mim, no mercado da música, mais do que a distribuição musical, seria a parte dos concertos. Obviamente que na parte dos concertos também existe isto que eu estou a falar. Porque continuam a ser as mesmas pessoas que organizam nos vários circuitos, sejam semanas académicas, sejam festivais, seja o que for, e se tu mantiveres essa relação com essas pessoas, todos os anos o telefone vai tocar. O que é que tens este ano? Olha, este ano estou a trabalhar com este artista, vai aquele. Pá, ele ainda não está... Mas tem aqui este grande, tu levas o grande. Porque... Pronto, existem estas situações. É muito importante haver aqui um circuito médio, que acho que Portugal não tem, para artistas que já têm muito talento. Não estou a dizer que só têm a primeira música, não estou a dizer isso. Já têm trabalho para mostrar, mas que não têm essas oportunidades. Ok? Porque acho que é o que neste momento faz mais falta. E seria um mini festival que tem mais edições em sítios diferentes do género? Pá, em março e em novembro acontece ali em Chelas, depois em abril e não sei o que acontece não sei onde. Sim, eu acho que a solução realmente passa por existirem mais dinamizadores. Yeah. Porque às vezes nós pensamos só nos artistas, mas sem as pessoas que realmente fazem essas festas
fazem esses festivais, a Também coisa não rola. Então é preciso haver novas pessoas, pessoas diferentes, nesse sentido, que não tenham medo de investir em algo menor. Por exemplo, tu queres fazer uma festa de rap. Vou logo aos topos. Hã? Vou logo aos tops. E se tiveres um bom orçamento, tu não vais querer pôr um nome médio. Yeah. Tu vais querer jogar pelo seguro. Tenho aqui, vou juntar mais dinheiro, que é mesmo aquele, vai ser mesmo uma grande festa. E esta pessoa que precisa de estrada, precisa de subir esses degraus, nunca será escolhida. E eu sou do tempo em que realmente estávamos todos ao mesmo nível. E era muito interessante esse tipo de escolha, que não havia tanto, aquele é mais, aquele é menos, aquele tem não sei quantas views, aquele tem não sei quantos seguidores. Estávamos a falar de uma era diferente. E agora as pessoas... é a vida também, é a vida do negócio. Obviamente tu não queres ficar a perder e em vez de arriscares em algo que acreditas, vais querer arriscar em algo que é seguro. E então é preciso existirem dinamizadores que tenham mesmo um grande amor à camisola naquilo que acreditam, independentemente daquilo ser um sucesso ou não. E que se calhar a primeira não vai resultar e a segunda não, mas confia que a terceira se calhar pode resultar um pouco melhor. Depois às vezes também há isto, seja nas bandas, seja nos dinamizadores, às vezes tentam 2 vezes e se não resulta desistem. Yeah. E isto é muito importante, as pessoas pensarem a longo prazo, que depois é muito saboroso. Depois podes contar a história, olha, tive ali 3 meses, só estavam ali 10 gatos pingados, mas depois isto começou a passar a palavra, quando fiz a festa com aquele fulano tal, e depois isto aqui começou a ter mais sucesso. Tu tens uma ação muito dinamizadora em termos das colaborações com o resto do pessoal, etc. E também em termos da tua atividade aqui em Chelas, não é? Sim. Mas estás a falar dessa necessidade, mas nunca pensaste tomar a iniciativa de seres tu dinamizador, por exemplo, tipo, para agenciar ou para, de alguma forma, dinamizar o pessoal que está a crescer e que tu queres que cresça? Eu já faço a parte que me compete. Aliás, eu faço as partes. Estar a falar assim parece um pouco egocêntrico, mas eu sinceramente eu acho que já faço Tu já fazes isso na tanta prática? coisa, já faço tanta coisa que fazer uma coisa dessas seria mais uma coisa que me iria ocupar demasiado tempo. Mas falta-te um passinho assim. Não, aquilo que eu quero dizer é... Falta-te um passinho muito pequeno para conseguires fazer isso. É assim, eu neste momento realmente estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a trabalhar nesse sentido. Nunca nunca sozinho. Isso acho que nunca conseguiria. Acho que ninguém consegue fazer nada sozinho. Mesmo em relação à nossa associação, Chelas é o sítio. Pensamos em fazer também algo nosso. O que temos feito, e o que eu também tenho feito antes de existir a associação, é curadorias. Faço imensas curadorias. E isso já faz com que a minha escolha possa estar ali no meio. E aí posso optar por aquilo que eu quiser, com o critério que eu quiser. Mas aí podias dar o próximo passo, não é? E tentar levar essa malta para o mercado. Sim, mas nesse sentido eu já estou a fazer na parte musical e na parte da divulgação também, porque hoje em dia uma página de Instagram é uma divulgação, um canal de YouTube é uma divulgação. TV Chelas, no fundo, é um bocado uma ferramenta para isso, não é? Sim, mas é o que eu estou a dizer. Eu já me sinto um canivete suíço, de certa forma, mesmo nessa área, em tantas vertentes. Seja a fazer, esta semana estive a gravar um podcast em que estou a entrevistar um artista que por acaso é muito popular, mas cá para a semana vai um que não é popular, porque é assim que eu vejo esta cultura. Estamos todos juntos, não há cá divisões. É muito importante porque é isso que eu faço. Eu faço tanto a música, o beat, as rimas, colaboro, faço entrevistas aos artistas que eu admiro ou que quero conhecer. Se calhar, pronto, nunca organizei um festival, mas também estarem-me a pedir isso, acho que também já é. Já pedimos, agora já foste. Olha, e diz-me uma coisa, em relação às editoras, estávamos a falar há pouco, como é que é agora? Ou seja, como é que tu vês esse... Hoje em dia as editoras têm todas aquela proposta de nós só fazemos a distribuição e promoção. Ainda existem muitas editoras a tentarem
ficar com as obras. Como é que tu agora lidas com essa situação e o pessoal que está à tua volta, como é que vocês lidam com isso? O mercado mudou, não é? Não, a meu ver, até disse isso numa rima recente, para a música que eu faço, não faz sentido nenhum ter editoras para mim. Para quem quiser, e para o estatuto que eu já tenho também, pronto. Exato. Também vamos pôr isso na mesa. Porque se formos falar a mesmo a nível de negócio, eu estou melhor do que nunca. Okay? Sendo independente. Estou melhor do que nunca. Não quer dizer que esteja milionário. Porque também já criaste o tal network que nós estávamos a falar há pouco, as editoras têm, não é? Para além de teres o nome, obviamente, sai uma coisa do Sam daqui, o pessoal vai ver, mas já conheces muitas pessoas, já tens acesso aos concertos, ou seja, tu já criaste esse network que para artistas emergentes as editoras supostamente deviam trazer. Certo? Não, ganhaste o estatuto que é... Sim, também. Também, mas embora não use muito, não uso assim tanto, não vou dizer que não uso, obviamente, porque para mim network é tudo. O network não é, eu não estou a pensar em jornalistas quando diz network, eu estou a pensar em tudo. Nos amigos que eu fiz, nos rappers, cantores, DJs, tudo o que for. tudo. DJs, sim. Isso, obviamente que sim. Se for para fazer uma festa, fazer o que for. Isso aí, sem dúvida. Mas com o aparecimento destas plataformas, em que em 2002 realmente eu fiz uma parceria com a Adele para chegar de forma nacional, na altura com um produto físico para as pessoas poderem comprar um CD. Já com código barras? Já com código barras nessa altura. Atualmente, com estas plataformas, para que é que tu precisas de uma editora, certo, para chegar aonde? Para alguém te ouvir? Só naquela lógica que estava a dizer, por exemplo, no Spotify, apareceres nas playlists. Então afinal sempre tem algum poder nessa área. Tem ou não tem? Claro, mas tu já também tens poder, tu tens poder aí, não é? Sim, não, eu pessoalmente, eu sempre gostei da cena orgânica. Nunca na vida iria patrocinar um post, nunca iria comprar nada, nunca iria nada. Tem que ser uma coisa romântica nesse sentido. Se as pessoas gostarem, gostaram. Não é estares a dormir e não perceberes como é que o jogo funciona. Mas deixares a cena acontecer. Tu gostas do processo, não do resultado. Não, não é o objetivo, não é o resultado em si, é todo o processo que leva a que tu obtenhas esse. Sim, e sem grandes expectativas. O que tiver que acontecer, aconteceu. O que me dá prazer é fazer a música e sei que há ali sempre um nicho que sabe o que eu estou a fazer e que me acompanha. Isso para mim já é suficiente. O resto depois já será um acréscimo. E mesmo quando eu falo de um artista novo, que hoje em dia, como a concorrência já é enorme, não é? Se calhar no meu tempo éramos dezenas de rappers e hoje diria que se calhar até podem ser milhares. Diria. Acho que é quase uma coisa já mesmo cultural também em Portugal. Tanto se calhar se calhar jogámos à bola, mas também tem uma rima. Eu mesmo que sejas um artista novo, eu gosto sempre de acreditar que se fores realmente bom, a coisa irá acontecer. Nem que seja do boca a boca, boca a boca. Se fores incrível, mesmo super incrível, tu não vais ficar num obscuro para sempre. Embora o obscuro seja relativo. Pode ser um obscuro que conhecem 1000 pessoas e há um obscuro que só conhecem 15 pessoas. Mas um obscuro que conhece 1000 pessoas já pode ser considerado alguém que tem a sua audiência, né? E então eu gosto de acreditar que se fores realmente bom, a palavra vai passar. Porque existem coisas inegáveis. Né? Yeah. A arte é subjetiva, mas às vezes há coisas inegáveis. Acho que as coisas desse ponto de vista estão muito mais democratizadas, não é? Sim. Ou seja, o acesso ao público está muito mais democratizado. Porque de facto há os canais hoje em dia das redes sociais e que é obviamente a comunicação direta. E não só, tu também tens as ferramentas, não é? Quer dizer, nós temos agora aqui um micro, tens as ferramentas que instalas no computador, que tu consegues gravar faixas que se calhar quando tu começaste era preciso um aparato completamente diferente, não é? Eu faço beats em programas no computador, posso montar tudo, não é? Hoje em dia com o computador à frente. E antes não era assim. Portanto, o acesso também é muito mais simples. Exatamente. Isso também faz com que exista uma facilidade maior em sermos artistas. Mas eu até já faço parte do início dessa geração. Dessa facilidade, do chamado do it yourself, né? Para o género de música que eu faço, não necessitar de ir para uma garagem e ensaiar como se fosse uma banda, né? Porque tenho a minha banda toda dentro do meu sampler. Então eu também me considero
Apesar de agora, se quiseres, até podes gravar um álbum no telemóvel. Ou seja, a facilidade é cada vez maior. Mas faz com que haja mais oferta. Exatamente. Mas por outro lado também cria mais autenticidade por aí, porque existem pessoas que se calhar não tinham os meios, mas têm ideias criativas espetaculares. Exato. E agora conseguem fazer o que antes não conseguiam. Exatamente. Olha, a gente já vai discutir ainda mais estes temas aqui agora no Extended, mas primeiro eu queria ir aqui à nossa frigideira. Ok. Que eu tinha aqui uma data de ingredientes para tu escolheres. E que escolhas um. Posso tirar todos? Tenho que escolher. Vai, batata, amor, batata. Podes abrir e ler. Lê em voz alta? Podes responder. Qual seria a tua profissão se o rap não fosse opção? Isto é uma pergunta difícil de responder, porque são sempre os ses da vida, não é? Tens aí o verso. É verdade. Para ser feliz naquilo que eu faço e que sinto que sou, teria que ser um trabalho criativo e de autor. Eu sei que esta parte do autor é tipo, olha, isso é um luxo, pá. Pois é um luxo, mas se tu focares nesse sonho, que foi o que eu fiz, poderá acontecer. Poderá ou não poderá, ou poderá não acontecer, mas no meu caso aconteceu, é um facto. Se no meu caso aconteceu porque realmente houve essa dedicação cega de querer seguir esta vida, e se Deus quiser poderá haver essa profissão, sem nunca esquecer mais uma vez o privilégio de viver com a minha mãe, e durante uns tempos, enquanto ainda não vivia da música, era sustentado pela minha mãe. Isto é muito importante, esta parte do privilégio. Era o teu investidor. Sim, porque esta parte é tudo romântico, sou real e não sei o quê. Pá, esqueceste uma coisa que é muito importante, é que tu tinhas coisas para dizer. Exato. Se tu não tivesses, tu podias ter isso tudo, podias ser dedicado, podias estar focado, podias ter o apoio dos teus pais, podias ter tudo isso. Mas se não tivesses nada para dizer, não tivesses mensagem, não conseguias vingar. Exatamente, não, sem dúvida. Isto para dizer que eu, em 95, penso eu, acho que foi 95, em que eu terminei o nono ano e fui para um curso de audiovisuais, porque eu sempre fui fascinado também pelo cinema, pelo audiovisual, e realmente aprendi muita coisa, mas foi aí que eu aprendi e decidi que eu estava naquela escola para ter sabedoria para fazer as minhas ideias, para materializar as minhas ideias. Porque os meus colegas, acabaram a filmar jogos de futebol ou programas da TVI ou da RTP, e cada um encontra a sua felicidade como quer. Se essa é a felicidade dessa pessoa, tudo bem. Mas eu penso que essa não seria a minha felicidade. De estar a gravar, a fazer algo que é uma área que eu gosto, mas não é a minha obra. Da mesma forma que eu não deveria trabalhar para a publicidade num estúdio de áudio ao serviço de um cliente que quer uma música igualzinha à do Lenny Kravitz. Estás a perceber? E então, isso para mim não é só a área, é fazeres as tuas coisas, materializares a tua obra. Embora tenha noção que é um luxo, porque eu sei que imensa gente que se calhar está nessa função mais ao serviço de um cliente, acredito que todos tenham essas suas obras na mente, mas se calhar também deixam em stand-by porque têm este trabalho para fazer. E é bom às vezes abdicar e arriscar e fazer as suas obras, porque podem ter bons resultados. Isso é o empreendedor, pá. Isso é o que é o empreendedor. Ok. Tu venceste porque efetivamente está no sangue ser um empreendedor. Que é uma excelente dica para nós terminarmos aqui, pessoal. Obrigado, já sabem, se gostaram deste episódio, para partilhem com alguém que vocês conheçam, quem possamos inspirar também. Estamos nas plataformas digitais e voltamos próximo. Obrigado, Samuel, obrigado a todos. Obrigado. Ainda tinha aqui umas coisas que eu queria abordar, e muito na onda daquilo que estávamos a falar agora mesmo. Tu tens uma música que se chama Sociedade Confusa. E tens um verso onde dizes: vivemos numa sociedade onde anda tudo confundido, a formação é vaga e o dinheiro é aplaudido. Não, por acaso, lá está. Eu só agora, recentemente, decidi meter as músicas novas que faço, divulgo sempre a letra.
Eu antigamente tinha uma postura, numa altura assim, mais toda a gente consumia o físico, e existiam os vinis ou os CDs físicos em que tínhamos acesso às letras, ao booklet. Sim, abrias aquilo e tinhas lá as músicas todas. Sim. E a minha postura era sempre, não, eu não vou dar as letras. Principalmente se alguém tiver a tendência a carregar no play e logo ver a letra, estar a acompanhar logo na primeira audição, isso não é bom. Mas nunca achei que não fosse útil para tirar dúvidas, para ser a verdade e não criar outras palavras que não foram essas que eu escrevi. Então, durante muito tempo, eu não divulgava as minhas letras. E hoje estamos numa era em que há posts com as minhas letras. Estamos numa era das tatuagens, em que pessoas tatuam as nossas rimas. Imagina tatuarem uma rima que eu não disse, ou que eu não disse essa palavra. Ok. Há uma... Se estás a dizer isso é porque já aconteceu. Não. Tatuarem uma palavra errada, não. Graças a Deus ainda não aconteceu. Se acontecer, tu não lhe vais dizer, senão. É verdade. Nesse caso, tu acabaste de dizer uma frase em que eu não digo isso dessa forma. Ok. Vivemos numa sociedade onde anda tudo confundido, a informação é paga e o dinheiro é aplaudido. Aqui há uma questão importante que é, e eu até se calhar percebo essa tua questão de não colocares as rimas, que é, toda a faixa é uma mensagem e certas rimas aparecem mais a meio ou mais no fim, porque existe uma construção de pensamento e de sentimento até tu poderes chegar àquela rima para ela fazer sentido com tudo o que tu disseste para trás. E quando se isola... É o contexto. E quando se isola uma rima, é dizendo, mas e tudo o resto que eu disse para trás e para a frente? Também é importante para dar o contexto. Sim. Aqui é o início da rima mesmo, por acaso. E eu tenho uma postura que, em relação, mais uma vez, à cena da arte evoluir e de nós sermos melhores, acho que as pessoas devem ter acesso à informação, à educação. E não temos? Não temos de forma igual. E até posso falar de uma coisa, se calhar, mais atual, que é, eu se vir um produtor a dizer, queres ver este vídeo, esta masterclass, paga para veres este vídeo do YouTube. Não, tu devias fazer este vídeo, devia estar no YouTube à borla. Arranja um patrocínio qualquer que te pague este tempo que tu vais ter, mas deixa as pessoas todas verem. Porque isso às vezes faz com que uma pessoa que não tenha posses não consiga ter um pouco da tua sabedoria, não é? Ou de passares essa informação. E eu acho que há uma ganância nesse sentido, embora eu também perceba que existem negócios para serem geridos. Por exemplo, eu acredito que estamos numa era em que se calhar alguns de vocês já ficaram arreliados, embora a compreenderem. Ei, peraí, notícia do jornal tal. Premium. Não ficas assim, porque é que eu tenho que pagar por esta informação? Porque é um trabalho de jornalista. Compreendes porque esta pessoa também tem que viver, não é? Mas só que eu acho que devia viver de outra forma. Arranjar outro modelo. Um outro modelo em que a pessoa que não tivesse acesso àquilo, é que a pessoa quando chega ali queres continuar a ler, como assim? Isto é informação. E eu estou a pagar, tenho que pagar por isto. Vais ter que ir à procura de outro canal que dê aquela informação. Exatamente. E quando digo o dinheiro aplaudido, é como se fosse aqueles programas, se calhar na altura, talvez programas tipo Roda dos Milhões ou o que for. Hoje temos 600 mil. Estamos a aplaudir dinheiro. Temos 400 mil. Sim, estamos a aplaudir dinheiro. Às vezes refletimos bem o que é que estamos a fazer. Às vezes é ridículo. Não quer dizer que nós não compreendemos o contexto de entretenimento que for, mas às vezes essas pequenas coisas moldam-nos depois enquanto sociedade. É verdade. Essa é que é a cena, que moldam-nos como sociedade e começam a criar uma ideia na cabeça das pessoas de que o objetivo ali é ganhar o dinheiro, não é? Então, portanto, eu ganhar aqueles 600 mil euros naquele programa, ao encontrar 600 mil euros no meio da rua, ou eu
trabalhar em algo, criar algo e ganhar 600 mil euros, que é tudo a mesma coisa. Exato. E é completamente diferente. É verdade. E essa questão é exatamente também pela forma como nós construímos a sociedade, né? Porque tu queres aprender, queres tirar um MBA, queres ir tirar um curso qualquer específico, tens de pagar. E Portugal não é muito mau, né? Sim. Tirar um curso superior nos Estados Unidos é endividar-te para o resto da tua vida, né? Sim. Mas essa questão que estavas a levantar eu acho super interessante e também é uma coisa que nós falamos muito, que é, hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantas ferramentas, com tantas ideias novas, existem milhares de formas de tu criares um modelo de negócio e ganhares dinheiro com coisas que tu crias, que não seja colocares barreiras, não é? Por exemplo, nós no Bitalk nós sempre publicamos tudo, ok? Portanto, não existe uma secção premium. Sim, né? patronos. Yeah. Nós, por exemplo, Também organizámos... não temos nada. Também tentamos não cortar nada, desde que mantenha a dinâmica da coisa. Mas, por exemplo, organizámos um summit onde fizemos 3 Bitalks ao vivo, etc. Pá, também não cobrámos nada por isso. Exatamente por causa dessa questão de acesso à informação. Mas aí eu ia-te questionar então tu nunca tiveste uma conta no Patreon, aquela onde as pessoas podem te dar umas moedinhas, não é? E depois com base nisso têm acesso a conteúdo exclusivo? Não. Todo o meu conteúdo todas as pessoas têm acesso a todo o conteúdo. Mas aí Lá está, não podem haver VIPs a troco de dinheiro, mano. Até não me importava que fosse a troco de outra coisa, mas a troco de dinheiro, porquê, mano? A troco de inteligência. Olha, tu tens aqui este problema, se o resolveres tens acesso ao conteúdo. Para mim teria... Certo, a questão é qual é o modelo de negócio. Podia-me querer mais nisso inteligência. do que a troco de dinheiro de um conteúdo. Mas há um limite, não é? Quer dizer, tu não vais dar a tua música e dar todos os teus concertos e fazer tudo o que tu fazes grátis, porque tu também tens que viver, não é? Não, atenção, mas lá está. O meu modo de vida para ser feliz é tudo o que eu faço profissionalmente faria de borla. Tudo o que eu Tudo o faço... que eu faço profissionalmente faria de borla. Farias Se tu farias de borla, quer dizer que estás feliz a fazer aquilo. Não estás a fazer pelo dinheiro. Tudo o que eu faço faria de borla. Tudo. E não fazes porque? Porque existe dinheiro dentro dessa indústria. Certo. Se ele não existisse, eu faria a mesma. Ok. Essa é que é a diferença. Tinhas que encontrar outra alternativa. Dinheiro, né? Claro, mas pronto, É a motivação. mas lá está. Estás Pronto. a expor é a tua motivação. Aí teria que ter uma outra profissão que me fizesse o meu ganha-pão. Atenção, como muitos colegas meus, obviamente. Mas iria fazer a mesma. Os concertos, música. Aliás, hoje em dia, nós oferecemos a música às pessoas. As pessoas ouvem a música de forma gratuita, não é? Se fores ao YouTube, alguém que postou músicas minhas que nem estão no meu canal, estão a ouvir uma música de forma gratuita. Mas eu continuo a editar os meus discos físicos. É? E as pessoas têm essa consciência. Eu quero ter isto físico. Eu já ouvi o trabalho, gostei muito, mas quero ter. Gostei tanto deste trabalho que quero ter. Ou às vezes até mesmo, eu quero apoiar. Já houve pessoas que disseram assim, pá, dá-me aí um PayPal para te mandar dinheiro, pá, gosto muito do teu trabalho, quer-te apoiar. Eu disse, não. Para me apoiares, isso eu tenho uma loja online. Podes comprar merchandising. Aí sinto-me satisfeito, porque aí é uma coisa de levas algo. Não quero só que me des dinheiro por aquilo que eu estou a fazer. Não quero tipo uma esmola. Não é uma esmola, mas estás a perceber? Yeah. Não quero não quero, olha, Samuel, obrigado por tudo o que fizeste por mim, toma aqui 100 euros. Não, mano, não quero. Fico com que jeito, não é? Não, eu digo que é, queres-me dar isso? Olha, mora ali, tenho ali camisolas, coisas, podes comprar. E assim não me sinto tão mal com isso, não é? Ficamos os dois a ganhar, não é? Sim, está a levar qualquer coisa, não é? Sim. No fundo. Mas essa questão dos CDs é engraçado hoje porque uma altura que ainda hoje em dia fala-se muito, que a pirataria, portanto falando de filmes, não é? Que a pirataria destrói a indústria porque as pessoas só veem filmes piratas, que a pirataria destrói a indústria musical porque as pessoas depois não compram CDs, mas a verdade é que do que eu estou a perceber, tu pensas mais que a pirataria é simplesmente mais uma forma da tua música chegar a mais sítios. Exatamente. Ou seja, se eu for e copiar uma música tua e meter no meu canal do YouTube, tu não vais lá denunciar ao YouTube. Não. Não é esse o teu objetivo, não é? Apesar de hoje em dia os robôs já terem um pouco essa situação. Não, a não ser aquilo, mesmo às vezes eu lanço muitos instrumentais
e às vezes as pessoas perguntam-me se podem usar. Eu digo, podes usar, mas não podes lucrar. Ganhar dinheiro com isso. Mas podes usar à vontade. Eu só quero ver a arte evoluir nesse sentido, estás a ver? Por isso. Olha, e o que é que falta na nossa sociedade para as pessoas estarem realmente a fazer aquilo que querem? Porque tu disseste, eu se não ganhasse dinheiro com isto, eu estaria a fazê-lo porque eu gosto de o fazer. Sim. Tens ideia que a esmagadora maioria das pessoas está a fazer coisas que não quer? Claro. Por isso é que eu já disse 5 ou 6 vezes que sou um privilegiado. Por várias razões, né? Tanto a razão da harmonia familiar, de deixar-me seguir o meu sonho e até apoiar. Isso aí, logo aí, é quase tudo, né? Mas como é que se faz? Como é que nós ajudamos essas pessoas a mudar esse mindset? Ou a criar ação? Na verdade, as pessoas podem fazer aquilo que gostam. Isso, claro que podem, mas Agora, não fazem. podem não conseguir é viver de fazer aquilo que gostam. Exato. É isso mesmo. Não é? Porque se a pessoa tiver o foco, tiver vontade, consegue fazer aquilo que ele quer. Não é? Vai ter que escolher, fazer escolhas. Vai ter que trabalhar, eventualmente vai ter mesmo que trabalhar para ganhar dinheiro e para ganhar a vida. E depois o resto do tempo dedicar àquilo que ele gosta. Mas por isso tem que ter foco. Tem que, efetivamente, Sim. pôr esse tempo a trabalhar para aquilo que ele gosta. Mesmo que não seja... Agora, ganhar dinheiro a fazer aquilo que tu gostas é um privilégio. Eu também tenho esse privilégio, felizmente. Não é? E tu também. Acho que estamos aqui todos um bocado dentro dessa linha, não é? E gostaria que toda a gente pudesse fazer isso, não é? Era fantástico. Sim, sim. Mas e mesmo depende de cada um, não é? Sem dúvida. E mesmo que não fosse, pronto, à parte da satisfação criativa de materializar uma ideia que se tem, que é isso que eu faço e é isso que me faz viver, mesmo na minha vida profissional. Mas se tivesse ter outro emprego que não envolve a parte criativa, curiosamente, são coisas que também já não existem. Ou seja, pronto, porque a situação depois é... O ideal é que também, mesmo que não sejas o patrão, que estejas numa área que tenhas alguma paixão. E se Deus quiser também não é só música que tu gostas, né? E eu, no meu caso, por exemplo, um dos meus sonhos quando era miúdo era trabalhar num clube de vídeo. Tipo o Blockbuster? Antes do Blockbuster. O Blockbuster é que veio destruir os outros. Okay. O Blockbuster já era dos DVDs. Estou a falar do VHS mesmo. Okay. Em que aquilo era tão popular que até normalmente havia a função, uma profissão de um rapaz, normalmente uma pessoa até nova, que a função dele era ir pôr as capas quando os filmes chegavam, né? Olha, já alguém devolveu. A função dele era depois voltar a pôr lá no restock da cena. E no sítio certo, né? Na categoria. Eu era essa pessoa que sabia mesmo onde é que estava. O meu sonho era esse. Hoje em dia, pronto, se os clubes de vídeos ainda existissem, poderia, pronto, ser um funcionário de uma loja. Mas qual era a cena? Era de... Tu querias... Porque também havia aquela pessoa que chegava lá e dizia assim, epá, hoje está-me a apetecer ver um filme de ação... que tenha ficção científica, e depois as pessoas também recomendavam, pá, tens ali naquela zona, tens aquilo, este e aquilo. Eu também seria essa pessoa. É isso que tu querias ser. Então, isso é um curador, no fundo. E isto para dizer o quê? Isto só para dizer que, pronto, se Deus quiser, se tu tiveres uma outra paixão, seja automóvel, não é? Pronto, mesmo que não seja a parte criativa, trabalhes numa loja, mesmo como empregado, numa área que também tenhas paixão, para não ser mesmo aquela seca, aquela tristeza, não é? Aquela coisa mesmo, passou um escravo da sociedade, para não te martirizar assim tanto, não é? É isto que eu estou a dizer, e isso é possível. Eu gostava aqui de virar um bocadinho a conversa para Shella. Uhum. É outra tua paixão, não é? É uma identidade. Esta centralidade, descentralidade é uma coisa muito, muito curiosa, não é? Porque, de facto, Chelas neste momento está praticamente no centro de Lisboa. Uhum. Agora então com o Parque das Nações, aquela questão das Amoreiras estarem à mesma distância. Exato. Do centro de Lisboa que está Chelas. Sim. Acho que as pessoas ficam espantadas com isso, mas de facto é fácil de ver no mapa. Quando se olha para Chelas como sendo algo suburbano, não se está a pensar em distância, está-se a pensar na parte social. Sem dúvida. É mesmo isso. Uhum. É mesmo isso. É porque os poderes, the powers that be, os poderes têm sempre uma tendência em que a multiculturalidade, em que
sejam negros, sejam ciganos, seja que etnia for, de tentarem guetizá-los, né? E porem em sítios à parte, só eles e mais ninguém. E Chelas acho que é especial em relação a isso, porque já é um bairro com bastantes anos e que desde que houve este plano de urbanização, já desde os anos 60, essa mistura sempre foi visível e essa comunhão, esse convívio sempre fez parte da nossa vida. E então é estranho para as pessoas verem um bairro em Lisboa em que realmente exista esta multiculturalidade tão forte e cada vez mais multicultural. Agora cada vez mais com comunidades da Índia, asiáticas e presentes e com convívio. Isso é lindo. E como as pessoas não estão tão habituadas a se ver, se existir um bairro em que existam negros, de pôr a palavra periferia, eles também metem periferia Chelas como se não estivesse dentro da cidade, à mesma distância de Campo de Ourique do centro. Parça, mas se tu fores a Londres ou Paris, tu no centro dessas cidades sentes como se estivesse em Chelas, metrópoles grandes, não é? Onde há uma grande mistura de raças, de culturas, sim, etc. Predominantemente nos centros das cidades. É nos centros e depois a periferia, efetivamente, não é? Sim. E até pessoas, supostamente, as pessoas que têm capacidade para ir para a periferia são pessoas que podem ter essa viagem, têm um carro e etc, não é? A periferia começa a não ser aquilo que eles querem chamar a periferia da sociedade, não é? Exatamente. Começa a trocar. Estava a refletir sobre isso, porque cá, pronto, um sinónimo de periferia que às vezes podemos usar, tipo subúrbios. Quinta da Marinha é a periferia da cidade, não é? Sim, sim. Não, mas nos filmes americanos, quando dizem he lives in the suburbs, in the burbs, parece que é alguém que está bem na vida. É muito bom, Parece que a palavra de subúrbio no filme americano é alguém que tem uma vida de luxo. Desculpa lá, mas é subúrbio. Mas Cascais não é a periferia de Lisboa. Sim, é. Não é? É. Não é Chelas, de certeza, não é? Exatamente. Cascais é. Exatamente. De distância, sem dúvida nenhuma. Mas ninguém vai dizer que o é. Exatamente. O que é que a palavra significa? Sendo assim, qual é a oportunidade hoje de Chelas? A oportunidade? Porque repara, só é periferia quem quer ser, não é? Uhum. Portanto, acho que a questão da cultura e da identidade tem muito a ver com isso. Uhum. Se tu estás sempre a dizer que tu és coitadinho, estás marginalizado e que não tens oportunidades, etc, vais ser assim de facto. Começas a acreditar nisso, não é? Se tu acreditas que és assim, vais ser assim, não há hipótese nenhuma. É verdade. Para se afirmarem, para terem sucesso, para conseguirem fazer coisas, têm que assumir a normalidade, têm que assumir que são como os outros e que têm as mesmas oportunidades que os outros. Mesmo que nem sempre tenham, não é? Sem dúvida. Eu concordo com isso, porque realmente, mais do que pensarmos do que é que as pessoas de fora acham de nós, primeiro temos que pensar de nós, o que é que achamos de nós e termos esse orgulho sem problemas. Porque se nós nos preocuparmos muito, se formos à entrevista de emprego e tivermos, será que esta pessoa tem preconceito? Se eu disser que sou de Chelas, vou dizer que sou do Oriente, se calhar, e se calhar vou safar. Aí é triste da tua parte, porque tu estás a omitir algo em função de conseguir uma coisa em base de um preconceito que está de fora. E mesmo que não tenhas noção, tem um impacto psicológico em ti. Exato. Não é? Porque tu dizes assim, não, eu vou esconder que sou de Chelas. E imediatamente estás a menosprezar a ti próprio, mesmo que seja inconsciente. Exatamente. Enquanto Chelas é o sítio, tentamos também contribuir, como imensa gente contribui para esse orgulho, é que realmente não tenhamos medo dessa palavra, do que é que as outras pessoas possam pensar. Se és uma pessoa preconceituosa, já por natureza, se não for a palavra de onde vens, vem da roupa que tu estás vestido, vem do que for, então não é por aí. Então ser orgulhoso de ti mesmo. Sempre que o preconceito não vem só dos outros. A derrota começa aqui na cabeça. É verdade. E eu acho que esse é o principal, eu acho que é por aí que devemos começar. Dar o auto-orgulho pessoal mesmo ao morador
de não ter problemas e de ter cada vez mais essa vontade de dizer, pá, qual é que é o problema? Qual é que é? Se calhar deves ter uma ideia errada do que se passa aqui, porque não se passa nada, vem cá e vais ver que está tudo bem. O bitolo que já cá está, portanto... É verdade. Não compreendo esse tipo de... Quer dizer, não é que não compreenda, mas que é errado, principalmente até em 2023. É um bairro muito bonito nesse sentido, não é um bairro... Essa palavra problemático é o quê? Não sei o que é. Tem outra questão importante para mim, Sam, que é todos os grandes polos e de onde surgiram grandes inovações da humanidade e avanços na humanidade, normalmente tinham a ver com multiculturalidade, com diferentes raças, com diferentes culturas, não é? Quando nós estávamos bem nos descobrimentos, éramos os maiores, pá, nós tínhamos montes de pessoas da Europa a vir para Portugal, não é? Desde judeus, de tudo, que vinham para cá e davam-nos estes conhecimentos diferentes e é aí que nós criávamos valor. Qualquer situação da humanidade que tenha tido muitos povos diferentes, normalmente nasceram coisas lá, nasceram coisas interessantes lá. E portanto, desse ponto de vista, tu até podias analisar que Chelas é o sítio com o maior potencial de Lisboa, porque é onde há mais misturas, onde há mais culturas, onde há mais coisas diferentes. É a interseção, é aquilo que se chama interseção, que é quando tu juntas. A interseção pode ser de várias maneiras, pode ser em termos culturais, que é o caso, pode ser em termos de conhecimento, juntas um biólogo com um tipo de informática e aquilo e eles começam a inventar coisas interessantes. Chelas é uma zona fortemente povoada, portanto uma zona habitacional, dentro de Lisboa. Sim. Quando toda a gente diz, Lisboa está a ficar desertificada por causa dos Airbnb locais, Airbnbs, etc, etc. É verdade. Mas é uma parte de Lisboa que está a ser desertificada. Há outras partes de Lisboa que estão fortemente habitadas, que é o caso de Chelas. Sem dúvida. Portanto, tem um potencial humano em termos de riqueza cultural que é muito interessante e que é mal explorada desse ponto de vista. Sim, seja, porque quem pode explorar são as pessoas de Chelas. Sim. É quem cá está, é quem cá vive, não é? Sim. E tem uma coisa que estávamos a falar com o Varela exatamente, que é, tem mercado, não é? Tu abres um café ali em qualquer sítio em Lisboa, tens as pessoas que estão à volta. Tu abres um café em Chelas, como é tão denso, tu tens muito mais clientes, não é? Portanto, à partida, o mercado é superior. Os mercados maiores, normalmente é onde as maiores empresas crescem, onde há mais movimentos económicos, movimentos culturais, de tudo, não é? Portanto, esta junção de pessoas é um potencial brutal. E às vezes, com estas pequenas ações que para algumas pessoas podem ser pequenas, mas para nós são gigantescas por várias razões, que são o caso dos tótems, que nós, com o apoio da Câmara e da Junta, em que temos os fronteiriços renovados com Bem-vindo Marvila, até já Marvila, ou dentro dos bairros, Chelas é o sítio com o nome da letra mesmo, I, J, L, M, N1, N2, e com o nome alternativo que puseram por outras razões, mas vamos ser democráticos nesse sentido, são estas pequenas coisas que realmente... Porque as pessoas às vezes não sabem que às vezes essas coisas entram no inconsciente das pessoas. E tu veres isto ali, está-se bem, mano, diz Chelas, não tenhas problemas. É o que está ali na rua, é o que as pessoas veem. Não é? Então é muito importante nós transmitirmos isso também de forma inconsciente, porque foram o que as autarquias passadas tentaram fazer com essa técnica de marketing, de apagar o nome. E dar a entender às pessoas que já não existe. Quando é mentira. Mas houve mesmo essa intenção, é? Claro. Eu até sei os nomes. Epá, isto aqui está agora aqui em Sirenes. Mas eu até sei os nomes das pessoas. Sei quem são as pessoas que com muito orgulho fizeram isso. Tentar apagar o nome de Chelas. Dar mesmo um descanso em paz. Pá, estamos com políticas extremamente preguiçosas. Porque essas políticas às vezes só têm alguma eficácia quando envolve demolições, não é? Que assim, pá, já não existe aqui esta zona, agora vai aqui esta zona, vai ter um nome novo, pipi. Pronto, aqui houve zero demolições, como é que... Como é o Casal Ventoso, não é? Pronto, ou outros bairros, a Pedreira dos Húngaros, se desaparecer, será um nome novo. Aí às vezes tem uma mínima justificação. Aqui não era nada disso, era uma situação de marketing puro, de, pá, este nome está sujo, vamos pôr aqui, para debaixo do tapete, e agora é Marvila. A freguesia é tudo...
como se fosse bairro, ou seja, esconderam mesmo o nome de Chelas como se Chelas já não existisse, mas não existe, não foi pela lei, não existe nada, foram as autarquias passadas é que tentaram fazer isso, e daí é que até as placas sinaléticas, e isso também é muito importante, e nós também, Chelas é o sítio, também queremos fazer isso a longo prazo, se entretanto não o fizerem, serão mesmo aquelas coisas quando às vezes entras dentro de uma freguesia, hospital, escola ou o que for, darmos também a conhecer o que é que temos aqui na nossa zona. Porque tu entras aqui na freguesia e a maior parte das coisas está Marvila à direita, Marvila à esquerda, Marvila à frente, e tu já estás na freguesia há 15 minutos. E tu queres ir para um sítio específico da freguesia, se calhar queres ir para a zona de Chelas, se calhar queres ir para a clínica, não é? E o que nós queremos fazer é, porque realmente isso foi uma burrice, foi mesmo só marketing, e a nível de um condutor não é nada prático, e até é quase inédito. Diz-me uma freguesia, qual é, sei lá, a freguesia da Baixa, do Chiado? Qual é que é a freguesia? Não sei. Bom, deve ter um nome Santo António, do não sei quê. Diz-me lá qual é que é a coisa que diz. Santo António, não é? É raro veres o nome da freguesia a dizer para a direita ou para a esquerda, a não ser que seja mesmo o sítio da junta. Estás a ver? E atenção, Marvila também tem uma zona mesmo específica que é de Marvila Antiga, da mesma forma que também que existe uma Chelas velha que é a Chelas original. E isto para dizer o quê? Que eles puseram todo Marvila, Marvila, Marvila. Se nós tirarmos os autocolantes que estão, vais ver lá os sítios específicos de Marvila. Tipo Chelas I, Chelas J, esses sítios específicos. E aquilo que nós queremos fazer, que isto não é uma questão de Chelas Marvila, Marvila é o nosso coração. Nós somos fregueses de Marvila. Isso aqui não é uma cena de contra Marvila. É muito importante as pessoas perceberem isso. Bem, queremos fazer uma freguesia de Chelas. Nós não somos estúpidos, nós somos adultos e sabemos, se conhecemos bem a história de onde estamos. Mas o que faz falta realmente é, em vez de, se tirarmos o autocolante, vai dizer Chelas I ou o que for, mas ali é uma escola, mete escola. Ali é um teatro, teatro. Ali é uma piscina, piscina. E isso, a longo prazo, tanto os moradores vão tipo assim, temos um teatro que nem sabia. Exato. Sabia. E as pessoas de fora também falam, aquilo tem lá coisas interessantes. Que agora, se tu andares por aí, no teu inconsciente, tu vais pensar assim, aquilo lá não deve ter nada. Aquilo não tem nada. É só Marvila, 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 Marvila. Mas temos imensas coisas. E às vezes esquecemos que essas sinaléticas de condução, que ajudam o condutor a ir para um sítio, também acabam por ser publicidade. Foi o que eles tentaram fazer, esse tipo de marketing que entrou no inconsciente das pessoas. Mas aquilo que nós queremos é dizer até sítios mais específicos, riquíssimos, da nossa freguesia. Isso é que é o mais importante. Mais do que estar aqui Chelas Marvila, é dizer coisas aqui da nossa zona. Isso é que é o futuro, que vai demorar algum tempo, porque sabemos que é burocrático. É mesmo, aqui, sinal 3432, temos que... é um processo burocrático, mas é uma missão. Sim, tem a ver com essa questão de as pessoas mentalizarem-se e reconhecerem o valor e terem orgulho de onde são, e a partir daí isso é um primeiro também passo. Há muitos outros passos, mas é um passo importante para começar a mudar fora de Chelas a ideia de Chelas. Não é? Porque tens que ter orgulho em conseguir ir a uma entrevista e dizer assim, não é uma questão de orgulho, meu. Na verdade, tu não devias ter problema nenhum em dizer seja de onde tu fores. Exato. E pequenas coisas que nós fizemos como t-shirts, de Chelas é o sítio, e nós não vendemos, oferecemos a quantidade de pessoas a vestir aquela camisola com todo o orgulho. Mas é importante que elas mantenham aquele orgulho também quando falam para fora. E algumas dessas pessoas, como têm essa reticência, e é isso que é preciso também mudar. É que elas levem essa t-shirt para a entrevista de trabalho. Olha, eu queria só bater aqui mais num ponto da tua letra. Agora tenho receio de ler as tuas letras. Não sei se foi exatamente o que tu disseste ou não. Se for antiga, se calhar. Tu agora já mandas as letras? As recentes, que se fizer uma participação, sim. Ou faço um post o que faz com que depois se canalize e se pesquisares já mais facilmente vais encontrar a certa. Tu quase que precisavas de uma tecnologia, já existe tipo de tecnologia para fazer isso, que é tu tens que ouvir a minha música 5 vezes antes de conseguires abrir a letra. Sim, estás a ver? Sim, porque tu queres aquele impacto inicial de não estar logo a ler e sentir, e depois sim, mas o que é que ele diz, qual é a rima ali, não percebi muito bem, né? Querem tirar a dúvida.
Eu esta semana lancei uma música e divulguei a letra no dia seguinte. Foi por isso. Foste muito rápido. É, na verdade, sobre grandes empresas. Começa qualquer coisa como: porque hoje cautelas são trocadas pelo Euromilhões e para sonhos perdidos, destruídos por FNACs. Muitos perdidos, destruídos por FNACs, eram fracos, falidos porque não tinham contactos. É sempre a mesma história na falência do monopólio. O que é que tu estavas a tentar ir buscar aqui? Ou seja, porquê que foste buscar a FNAC especificamente e depois juntaste a palavra monopólio aqui? Então, porque da mesma... Olha, um paralelo do que tu disseste do Blockbuster, por exemplo. Da destruição de... Não, essas grandes lojas destruíram as pequenas lojas, o comércio. Isso é a história da vida. E a FNAC também foi... Mas isso é uma constatação da realidade, não é bem uma crítica, ou é uma crítica? Ou seja, isso não faz parte da evolução económica das sociedades? Não é uma evolução inevitável? Foi algo que aconteceu de uma forma que poderia não ter sido assim? É isso que tu pensas? Não, é assim, o que tu estás a dizer, eu também concordo. Pronto, a selva é mesmo uma selva e também há mérito dos que têm um mega sucesso que depois poderão ofuscar os outros. Mas é pena é que os outros depois tenham mesmo que morrer. Puseram fracos, falidos porque não tinham contactos. Exato. É sempre a mesma história na falência do monopólio ao jogo da glória, até te darem um rato para jogares à paciência, uma coisa assim. Mas isso tem um bocado um paralelismo com a questão que nós estamos a falar. O monopólio, essa parte é que é a parte crítica, é a parte que eu critico, é a parte de haver um monopólio. E haver um monopólio tens o jogo todo e isso não é bonito. Mas nós, de facto, nos rendemos completamente às grandes superfícies, como que eram locais onde se concentrava depois o comércio. Exato. E que fazia desaparecer tudo o resto que estava à volta. Tem um bocado também a ver com as economias de escala, não é? E com a falta de tempo das pessoas. Tu sais, passaste o dia a trabalhar, tens que ir às compras, queres ir a um sítio onde tenhas tudo mais acessível, não é? E se calhar já não vais ali à rua, ali abaixo, onde tinha uma mercearia, e ali a um talho, e ali a uma peixaria, que são em sítios diferentes. Procuras ir às coisas ao mesmo sítio. E quando vais ao mesmo sítio, eles têm muito mais escala, não é? Vendem muito mais. Como vendem muito mais, conseguem oferecer preços mais baixos. O mercado era isso. Sim, os mercados, os típicos mercados. E ao mercado como fazer as compras. Por acaso, há alguns bairros... Por causa disso. Eu gosto muito do meu bairro, obviamente, mas também gosto de outros bairros e invejo noutros sentidos. Há bocado estávamos a falar aqui do comércio, mas um bairro que acho que vive bem, o Campo de Ourique, acho que, pelo menos o que me transparece, eu não vivo lá, mas muitas vezes, parece que tem ali um comércio local muito interessante e ainda vive. Se calhar não tenho espaço para fazer lá um centro comercial. Se calhar não tenho espaço para fazer centro comercial. É safa dele. Pode ser essa uma consequência, pode ser, mas eu acho também o facto de haver ali uma concentração forte de pessoas faz com que tu, abrindo ali um talho, tu tens clientela. Sim. E depois, na verdade, eu acho que existe uma grande oportunidade. Nós vivemos que é a oportunidade de elas também. É aí que eu ia chegar. Portanto, nós vivemos este período económico da nossa sociedade em que os pequenos foram sido comidos pelos grandes. E isso, na verdade, tinha a ver com o preço também, como nós estávamos a falar agora. Mas o que eu acho que agora está a acontecer um pouco na sociedade é que as pessoas começam também a exigir mais. E às vezes tu vais a um talho, especificamente, porque, a carne de um supermercado, aquilo parece que é fábrica, não é? Não é? E se calhar consegues ir buscar um produto com mais qualidade, não uma grande superfície. Então estas zonas com grande densidade começam a ganhar a possibilidade de ter pessoas que tenham negócios específicos para determinados produtos. Não é? E não tem que ser só a comida, há outras coisas que podes vender. E eu acho que vai começar a haver um movimento um bocado contrário. Sim, é mesmo isso que estás a dizer. Porque, vamos agora aqui à minha história, né? Como estávamos a falar. Começo totalmente independente, uma loja. Está ali uma loja, duas, em poucos sítios. Queremos expandir, queremos estar em mais lojas. Faz o acordo com o diabo. Faço o acordo com o diabo. Fazer a distribuição e a promoção para chegar a mais sítios e banalizar nesse sentido. E agora é precisamente o contrário, até ao extremo. Ou seja, se quiseres comprar um álbum meu, ou o que for meu, só podes comprar a mim. Bam. E em mais lado nenhum. E isso valoriza a minha loja. Porque só podes comprar ali. E lá está. Que é também aquilo que estavas a falar. Tu podes optar pelo modelo que tu quiseres, que achas que
é melhor para ti e que te sentes mais confortável. E eu agora estou muito confortável no controle total de tudo. E acho que também mereço, passado estes anos todos, ter essa situação controlada. Não é egoísmo, é só porque é possível. Não é preciso, não é preciso o middleman. Já não é preciso o middleman. Tu também tens esse estatuto, ganhaste já esse estatuto. Sim. Se for alguém arrancar, não consegue fazer dessa maneira. Mas não. Consegue também. Mas lá está. Mas se nós formos a ver o meu início, arranquei assim. Certo. Ou seja, se calhar não vai rentabilizar da mesma forma que estou a rentabilizar agora, mas vai rentabilizar, vai ter o mesmo... Poderá ter o mesmo... Porque hoje é a capacidade, como nós já falamos, de chegar às pessoas, não é? É isso que eu ia dizer, ou seja, tu chegas a este momento na tua vida, nem digo a palavra carreira, na tua vida, que te permite fazer isso, não só por aquilo que tu conseguiste alcançar, o estatuto que alcançaste, etc., mas porque hoje também tens ferramentas que te permitam fazer isso. Exatamente. E, portanto, pessoas que estejam na fase em que tu estavas no início, né, hoje também começam... Podem dar um salto e fazer já o que... Podem dar um salto diferente. Fazer. É verdade. Né? E não digo que é no dia para o outro, obviamente que não. Né? Tens que pensar, tens que ser inteligente, tens que perceber como é que as dinâmicas funcionam, mas tens ferramentas que tu nunca tiveste. Sim. Né? E, portanto, não precisas de 20 ou 30 anos para atingir uma... E isso vê-se em tudo na sociedade. Né? Todas as coisas hoje em dia são mais rápidas. Os negócios crescem mais depressa, as coisas acontecem mais depressa, a palavra espalha-se mais depressa. Sim. E, portanto, tudo isso na vida acontece. E, portanto, acho que hoje, mais do que nunca, a sociedade vive, os seres humanos vivem numa condição extraordinária de oportunidades. E, portanto, sim, temos problemas, mas estamos melhores do que estávamos antes. Hoje depende do teu mindset. E, portanto, o que tens aqui dentro da cabeça é o que interessa. Estejas tu onde estiveres, estejas a ouvir este podcast num Bentley, sentado em Cascais, né? Ou estejas numa cave em Coimbra, sejas tu onde tu estiveres. Tu tens acesso na internet, tens acesso às ferramentas como as outras pessoas. Se calhar partes um bocadinho mais atrás, partes um bocadinho mais à frente. Sim, mas está aqui no mindset. É o mindset. Tu vais escolher um mindset em que podes ver essa evolução do copo meio cheio ao copo meio vazio. Podemos falar de... Por exemplo, ontem estavam aqui a mostrar alguém preocupado porque alguém tinha um vídeo que só ao falar ao microfone ele tinha já a voz do Kendrick Lamar igualzinha. Sim. E isto pode pôr em perigo porque no futuro não sabemos. Ok, não estou a dizer para não estarmos atentos a isso, mas eu não sou contra esta tecnologia existir, porque ela pode ser útil para a criatividade, seja para fazer alguém rir, seja para fazer alguém, surpreender alguém com algum momento, ter acesso a uma coisa que seria inatingível. Todas as ferramentas que têm aparecido a nível de tecnologia eu tenho usado e abrem-me um universo espetacular. Eu trabalho muito à base de samplers, né? Ouvir músicas antigas e manipulá-las e transformar numa música nova. E eu antigamente estaria limitado a meter no play ou vinil ou pronto, o que for, e tinha que manipular aquilo que estava ali. Agora eu consigo meter num programa em que aquilo separa-me só o baixo, só a voz, só a melodia. Uau! Posso ouvir os meus discos todos outra vez, agora com outra percepção criativa deste novo mundo. Pá, é espetacular. E há pessoas que podem ver, isto já é diferente. Não, eu adoro estes avanços da tecnologia que nos permitem cortar um middleman, poder fazer uma nova espécie de criatividade muito mais rápida e eficaz também, e mais também no do-it-yourself. Por isso, E é diferente. É diferente. Simplesmente diferente não é mau. Exatamente. É verdade. Não temos que ficar presos. Não andávamos todos de carroça. Aliás, andávamos todos a fazer fogo com pedras. E eu considero-me o melhor dos dois mundos. Porque eu também sou bastante o analógico, não é? Ainda agora acabámos de gravar uma coisa lá num estúdio em que um artista, um amigo meu das Neves, tem uma cassete de VHS enorme porque é a minha vida. Adoro essas coisas, VHS, vinil, anos 80, anos 70, anos 90, até décadas que eu não conheço, como anos 60. Também olho muito para trás. Eu acho que sinto-me completo quando tenho os dois mundos. Estar sempre a par do que se passa na atualidade, mas também estar sempre a par do que se passou para trás. Porque às vezes as pessoas também se esquecem que tu podes descobrir coisas no passado. Não é porque este filme é preto e branco,
que já viste o filme. Não viste o filme. É um filme novo. Pode ser visto desse prisma, de mindset. Vou ver este filme. Este filme é novo para mim, porque eu nunca o vi. Não é recente. Tendo em conta um bocado a nossa missão aqui e para terminarmos, qual é que tu achas que é uma boa palavra para alguém gravar na cabeça exatamente para se conseguir inspirar a fazer todas estas coisas que nós falámos durante esta conversa toda? Qual é a palavra que te vem assim à mente? Tu que és um homem de palavras e do português. A minha palavra favorita é equilíbrio. É a minha palavra favorita. E é assim que eu encaro a minha maneira de estar, porque isso lá está, não proteste. Podes ter um foco, né? Eu estou focado, mas depois existe aquele foco doentio de se não for, se eu não conseguir ter a profissão disto, vou, não sei o que é que me acontece. Assim já estás demais na balança. Então podes ter desilusões grandes. Se estiveres ali equilibrado, estou mesmo focado. Mas, se bem. O equilíbrio é uma coisa engraçada, sabes? Tu podes estar equilibrado aqui no campo de basquete, com os dois pés bem assentes no chão, sentes o equilíbrio, ou podes estar no arame. Sim. A fazer equilíbrio, não é? É verdade. Eu sinto que quando tu falas em equilíbrio, tu procuras estar sempre no arame. Sim. Então, por isso é que tu desafias a novos projetos e fazer com novas pessoas e fazer não sei quantos. Essa tua busca de equilíbrio, tu dizes equilíbrio, não é equilíbrio estático. É desequilíbrio permanente que a gente temos, ou que podemos ter na vida se quisermos, não é? Porque o equilíbrio estático, que é não se mexer, o gajo fica equilibrado, mas é uma porra, não é? Isso é muito bem visto. Adorei a maneira como essa metáfora é mesmo assim. E como um exemplo prático, eu posso estar a trabalhar num trabalho que não gosto, não é? Mas estou chateado, é porque não estou equilibrado. Mas eu posso me dar um push para dizer assim, não, o que eu gosto mesmo é de cinema, o que eu gosto mesmo é de escrever. E começo a dar o push para escrever e de repente só quero escrever e não faço... Não, deixa eu encontrar o equilíbrio. Equilíbrio entre estar a trabalhar numa coisa que não gostas enquanto estás a trabalhar numa coisa que gostas, mas até conseguires ganhar poder para poderes... É isso mesmo, para tu poderes procurar o equilíbrio, tens que estar desequilibrado. Certo. Good point. Sim. Se esquecentes que necessitas de equilíbrio. É verdade. Então essa busca permanente do desequilíbrio é aquilo que nos permite também ambicionar ter equilíbrio. Sim, é verdade. Acho que sim, pessoal, e acho que é mesmo essa a palavra certa para a gente terminar este episódio, este Bitalk, equilíbrio e desejar equilíbrio ao pessoal que nos está a ouvir. E já sabem, pessoal, se vocês chegaram até aqui neste episódio, estamos aqui a gravar há um tempinho, porque realmente tiraram valor disto. Seguramente conhecem alguém que está a precisar de ouvir a palavra equilíbrio ou precisar de ouvir todas as coisas que nós tivemos aqui a falar, partilhem com eles. E estamos de volta para a semana. Sam. E bem-vindos a Chelas. Exatamente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Dani. Boa. Uns fazem pelo respeito, outros pela fama. Tu queres um drama? Então aluga um movie. Obrigado. E sabes que esta merda nunca foi nem é novidade. Então fica à vontade, não queiras ver a vida atrás de uma grade. Toda a tribo tem um chibo e tens de contar com isso. Porque é que o juiz é mente disso. Pensa no que vem, na sensação futura. Foca-te no tempo e cria uma estrutura. Sentimentos entregados nunca são avulso. E por favor respeita o sangue que tu tens no pulso. Obrigado, por teres vindo. Aliás, tu não vieste, nós é que viemos aqui. Small Man não vai à montanha.